Vamos assim, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. A equipe de André Luiz que nos acolhe, que nos sustenta. Que possamos mais uma vez nessa semana aprender um pouco mais com você, André Luiz. Doutor André Luiz, nosso amigo. Sustenta a nossa casa, a nossa família, cada um de nós, na nossa saúde física e espiritual. E assim vamos envolvendo o Luiz na prece inicial. Apoio e permitindo que nós possamos ter mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de estudo, para que a gente possa aprender e praticar os nossos ensinamentos que eles nos passam e que a equipe de André Luiz possa nos iluminar, nos trazendo muita luz, muita paz, muita fé, muito amor, muita compaixão, para que nós possamos aprender e assimilar esse aprendizado e que a gente possa cada vez mais praticar os ensinamentos da doutrina espírita no nosso dia a dia. E que nosso Pai Jesus nos permita evoluir e aprender e que a gente possa seguir nesse caminho da prática do bem. Amém. Amém. Graças a Deus. Legal você fazer essa prece assim, pedindo tantas bênçãos diferentes para mim, para nós, não para mim também, né? Para todos nós. Hoje, a hora que eu estava preparando a aula, eu tive uma sensação muito forte em relação a esse capítulo, pensando o tanto que dá esperança pra gente, né? Quanto deu esperança pra mim. Porque a gente vive aí num mundo tão duro. A gente sabe que a gente fez tanta coisa errada no passado. No passado que eu digo, não só no passado pregresso, né? Mas, enfim, no passado infinito. E esse capítulo mostra pra gente que a gente tem a opção de recomeçar. A gente tem a oportunidade que é dada por Deus, né? Existe na lei de causa e efeito também a reencarnação, a lei de progresso, em que nós podemos recomeçar. Isso enche o coração da gente com fé, com esperança. Porque se muitas vezes a gente não tem compaixão e não tem capacidade de perdoar o que os outros fizeram a nós no passado, esquecer as faltas alheias, Deus não é como nós. Deus faz muito melhor do que nós. Porque Ele é infinito amor, infinita bondade, na sua perfeição aí de infinita misericórdia, sempre dando uma outra chance para a gente recomeçar. E aí é isso que a gente vai ver nesse capítulo, né? A gente vê que no caso do Júlio, porque ele não soube valorizar a encarnação anterior, não a encarnação anterior, na sua encarnação aí, não como Júlio, né? Mas como oh meu Deus. Ele na sua encarnação anterior, ele acaba tirando a sua vida, essa tentativa que ele faz, primeira fracassada, acaba ficando impregnada também no seu perispírito. E chega a hora aí, no momento da redenção, no momento do ajuste,
que ele venha e experimentar a frustração de querer viver, de querer estar na Terra e não conseguir, não poder. Então a gente vê que é interessante como as coisas são, de que muitas vezes a gente não sabe aproveitar a nossa oportunidade, as bênçãos que estão na nossa vida. E é necessário que a gente passe pelo vazio, pelo deserto. O deserto da solidão, o deserto da fome, o deserto da pobreza, o deserto do desespero, para que a gente acorde. No caso dele, a gente ainda vê uma outra coisa muito interessante, que é porque ele teve uma tentativa infeliz, mas frustrada, com envenenamento, e a segunda somente através do afogamento, ele tem que passar por esses dois passos duros. Então, quando a gente olha, principalmente como pais, morte de crianças, por exemplo, afogada em piscina, que é uma morte tão comum, a gente fica pensando, poxa vida, mas tão pequenininho, coitado desses pais. Mas a gente se esquece que a história não começou no nascimento dessa criança. Que se essa criança tem 4, 5, 6 anos, na idade da Terra, ela pode ter milhares, centenas de milhares, na idade de Deus. E que esses pais que estão sofrendo foram aí corresponsáveis na trajetória do suicídio daquela criança, ou da falta maior que essa criança cometeu numa vida anterior. Isso, de alguma forma, acaba ajudando a gente a entender a matemática de Deus, mas não diminui o sofrimento. Porque a ideia aí realmente é apagar essa dor, esse sofrimento que foi criado no passado, pelo amor. Então esses pais amam essa criança, eles querem essa criança feliz, próxima a eles, mas não conseguem ter mais, né? E ninguém aqui está dizendo, em nenhum momento, eu não sei o que é passar pela perda de um filho, e se Deus quiser eu nunca vou ter que aprender essa lição, que eu acho que é uma dor das mais difíceis de experimentar. Mas a reflexão que a gente está fazendo aqui nesse ensinamento, que apesar do erro dele de passado, apesar dele não ter sabido aí aproveitar a sua oportunidade como espírito eterno e ter caído aí na falta mais grave que nós como indivíduos criaturas podemos passar, que é o suicídio, ele é dado uma segunda chance, ele é dado uma terceira chance. E isso acontece com a gente, não importa as faltas que a gente fez nessa vida. Se eu fiz um aborto, se eu roubei, se eu fui infiel, se eu não fui amoroso com os meus filhos, se eu matei. A lição desse capítulo é o retorno. É que vai haver uma volta, vai haver uma segunda chance. Assim como está tendo para o Júlio, vai ter para nós. Né? E aí a gente vê na casa do Amaro, quando eles chegam no Rio de Janeiro, eu achei muito interessante o André Luiz falando, né? Que chegaram e o lar estava escuro, em sombra. E a sombra não é a sombra porque eles estão indo de noite. E a gente já viu isso várias vezes, que os espíritos vêm nos visitar durante a noite. E a gente já falou muitas vezes também da importância aí da prece ao dormir, justamente por isso.
Mas esse lar está envolvido em sombra porque falta prece. Nós já vimos aí em outros livros de André Luiz lares que também estão sendo visitados à noite, mas que funcionam aí como um foco de luz, como um grande holofote. E essa luz é tão grande, tão clara, que ela funciona como guia. É como se esses lares virassem hostels para que esses missionários, os da luz que vêm aí das esferas celestes para ajudar, cheguem e possam descansar. Agora imagina que maravilha se a gente puder fazer do nosso lar um lar assim, um lar de luz, um lar que possa ser um lugar onde os espíritos que vêm aqui auxiliar a nós todos podem pernoitar, podem descansar, podem se refazer das lutas, dependendo da trajetória da viagem. Porque a gente tem que lembrar que nem todos os espíritos conseguem fazer essa viagem do plano espiritual à Terra de uma forma imediata, rápida. Os espíritos evoluídos, sim. Mas os espíritos menos evoluídos, como a gente vê no começo, né, André Luiz no nosso lar, ele não conseguia fazer essa viagem em segundos como o Clarencio consegue, né? Então, eles ficam cansados. É uma viagem longa, né? Então, a gente pensar nisso, de transformar essa nossa casa nesse retiro de paz, de amor, de aconchego. Outra coisa interessante que acontece é que na casa deles, o Júlio, a gente sabe que está passando aí por muita dor, e quando chega na casa, ele para de chorar. Olha que coisa impressionante. Isso, o poder da família, gente. E essa família, sim, ele vai encontrar com o pai, né, da sua última encarnação como criança, mas esse pai e essa mãe são as mesmas pessoas que levaram ele a se suicidar. A importância do lar, gente. A gente não esquecer que a casa da gente não é feita de 4 paredes, um chão e o teto. Esse lar tem um poder mágico de mertiolate e neosporin, de curar dores que foram causadas em muitas encarnações passadas. Que é necessário ter paciência? Não é dizer que o lar seja uma festa da alegria o tempo inteiro. Não é um piquenique. Mas é nesse lar que a gente vai conseguir sanar essas dores. Aquele filho difícil que chega, muitas vezes é aquele companheiro em que a gente desviou do caminho do bem. Aquela gravidez difícil em que a mãe passou mal muitas vezes, remete àquele espírito em que a vibração tem um desequilíbrio com a vibração da mãe, que é um caso tão comum a gente vê isso. Quantas gravidezes a gente já não vê assim, né? De mães amorosas que estão desejando ter esse filho, que fizeram milhares de tratamentos para conseguir engravidar e de repente tem uma gravidez e passa 9 meses na cama. Todos nós conhecemos. Então por que isso? Exatamente por causa desse alinhamento vibracional que existe entre o pai, a mãe e o filho, né? Aí ele continuando aqui. Nesse caso, a gente vê que esse processo reencarnatório dele é um processo relativamente simples. Como assim? Gente, se a gente for pensar que tem 7 bilhões de pessoas no universo, você já imaginou se para cada pessoa que vai reencarnar tivesse que ter uma equipe de engenheiros geneticistas cuidando da encarnação?
não ia ter para todo mundo, né? Então, se nós aí dentro de uma fábrica a gente consegue fazer um processo de automatismo de qualquer coisa que a gente tem em alta produção, quanto mais no caso da reencarnação. Agora, isso não significa que a encarnação, a reencarnação seja one size fits all, não é isso. E por isso que eu coloquei aí, tem um livro de André Luiz, o terceiro livro da série No Mundo Espiritual, se chama Missionários da Luz. Esse livro tem um capítulo 13 dele, que é o capítulo que conta a reencarnação, o processo reencarnatório do Sigismundo. Esse capítulo é um capítulo que todo mundo que vai dar aula sobre reencarnação usa. Capítulo muito detalhado, muito complexo, em que a gente vê aí engenheiros do plano espiritual trabalhando na reencarnação. E aí a gente vê aqui nesse capítulo da reencarnação do Júlio um formato muito mais simples. Por quê? Primeiro porque ele já sabe que essa criança ela não vai viver uma vida longa. Ela vai viver alguns anos, ela vai ter a sua morte prematura de novo. Porque ela ainda está se ajustando à lei. A outra coisa é, ele não tem uma grande missão dentro da Terra. A missão, o objetivo dessa encarnação é simplesmente zerar a conta dele em relação à lei divina de valorização da vida. E aí, Clarencio explica que, claro, se a gente está falando de um espírito missionário, alguém que vai ter uma responsabilidade muito grande na Terra, e todos nós temos as nossas tarefas aqui na Terra, mas da mesma forma que dentro de uma empresa a gente tem tarefas de maior ou menor responsabilidade, ou mesmo dependendo onde a gente trabalha, a gente tem tarefas que são maiores ou menores, por exemplo, trabalhar numa empresa de tecnologia é importante? Pode ser. Trabalhar numa Organização Mundial da Saúde, onde se está trabalhando para exterminar uma grande epidemia, a responsabilidade é muito maior. Ou numa empresa farmacêutica, onde se consegue achar cura de uma doença que mata milhares de pessoas, é muito maior. Então, para cada um de nós, individualmente, a gente vê que esse processo reencarnatório, e processo reencarnatório que eu estou dizendo, é o processo da ligação do corpo espiritual do indivíduo reencarnante com o corpo perispiritual da mãe. Vai variar. No caso do Segismundo, a gente vê que inclusive a escolha de qual esperma vai se encontrar com o óvulo da mãe, para que dentro daquela carga de DNA do esperma, aquele indivíduo passe pelas dificuldades de doença que são necessárias, para que ele aprenda nessa vida o que precisa ser aprendido, né? Então, é importante a gente entender isso. Existe um processo para a reencarnação, existe um consenso, sempre o acordo com a mãe. Então, quando eu engravido, se existe depois uma rejeição da mãe, a gente não pode imaginar que essa mãe não sabia do que ia acontecer. Ela sabia. É que muitas vezes nós, como mães, a gente acaba se arrependendo depois, ou nós, como pais, também. Mas nada é forçado para nós. A gente conhece aí casos de provas e casos de expiação. Chega algumas horas em que nós precisamos reencarnar. E aí existe uma reencarnação compulsória. Dentro das condições de pressão e temperatura para que nós aprendamos a amar mais. Aprendamos e corrijamos os nossos erros de passado, né? Aí nesse momento em que começa a haver a imantação, a união entre o perispírito da mãe com o do filho, a gente vê uma coisa linda, Clarencio fazendo a prece. E nessa prece ele começa: Senhor, abençoa-nos. Olha que humildade.
a gente tem que lembrar de pedir ajuda, sempre. Sustenta-nos na grande estrada redentora, em que o obstáculo e a dor devem ser os nossos guias. Então não é para a gente fugir do obstáculo, não é para a gente fugir da dor, também não é para a gente ser masoquista. Então, se eu tenho uma doença e essa doença tem remédios disponíveis que podem me ajudar, eu tenho que tomar o remédio, eu tenho que fazer o tratamento. Eu já ouvi algumas pessoas que passaram por vários rounds de câncer falando: agora eu não vou me tratar mais, eu não quero mais. Gente, não. Nós temos a responsabilidade de valorizar a nossa vida. Nós temos de cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Se Deus, na sua infinita misericórdia, colocou nos braços da ciência conhecimento suficiente para que houvesse um tratamento para aquele tipo de enfermidade, eu preciso usar esse tratamento dentro das minhas capacidades. Então não é para eu fugir da dor, não é para eu fugir do obstáculo, não é para eu jogar o meu filho fora, ser um filho difícil, eu me separar, se meu marido não corresponde a todas as minhas expectativas. Cada caso é um caso, mas é importante a gente lembrar que as experiências que nós estamos vivendo aqui agora são as experiências, como ele fala, redentoras, para que a gente melhore, para que a gente cresça, né? Aí ele fala 4 coisas que eu achei importante nessa prece. Uma é pedindo bom ânimo e serenidade. E o bom ânimo, tão importante, né? Porque quando a gente tá apanhando da vida, é difícil a gente continuar com a cabeça levantada. Quando a gente está apanhando da vida, é difícil a gente manter a paz. Mas se a gente perde a paz, a gente perde o rumo. Segunda coisa que ele pede é moderação do coração. O que ele está falando isso? Para a gente conseguir controlar as nossas emoções. Porque no momento da dor, é muito fácil a gente cair no desespero, na depressão, ter vontade de chutar o balde. É isso que ele está falando para a gente não fazer. Outra coisa que ele fala é servir sempre. Por quê? Porque quando eu saio da minha dor, quando eu paro de olhar os meus próprios problemas, as minhas dores diminuem. Quando eu centralizo a minha atenção, e a gente já viu isso, quando eu foco numa coisa, é só aquilo que eu vejo. Quando eu foco na minha dor, é só a dor que eu vejo. Então ele está lembrando a gente, vamos sair da nossa própria casca e ajudar os outros. Porque fazer o bem faz bem. E a 4ª coisa que eu achei inacreditável foi a sustentação da mãe. A responsabilidade da mãe de novo. Não que o pai não tenha responsabilidade, e a gente vai ver nos capítulos próximos, ele falando que quando a saúde da mãe acaba sendo debilitada, que o pai acaba sendo essa concha que ajuda no desenvolvimento do feto durante a gravidez e após a gravidez também. Mas essa mãe, ela vai ser esse forninho especial que vai estar cozinhando essa criança durante 9 meses. As vibrações, os pensamentos dessa mãe vão estar imantando o corpo que vai estar se formando dessa criança. Então o equilíbrio da mãe, o cuidado com a mãe durante a gravidez, que muitas vezes a gente esquece. A mãe continua fazendo tudo o que fazia antes, sem respeitar o corpo, sem lembrar que precisa comer direito, sem lembrar que precisa descansar, que precisa dormir, que precisa ficar calma, que não pode usar droga, que não pode beber, que não pode fumar. Coisas básicas. Mas ele está lembrando a gente que essa sustentação, ele não fala sustentar o corpo da mãe. Não, ele fala sustentar a mãe. Todos os aspectos da mãe. E aí, a gente vê uma cena linda, descrita por ele, dessa mãe abraçando o filho.
E eu não conhecia essa passagem de Lucas, da viúva de Naim. E ele faz essa analogia da importância da maternidade. Então, nessa passagem, eu peguei um videozinho no YouTube para a gente assistir de 2 minutinhos, que basicamente fala o trecho de 11 a 15 de Lucas, em que essa mãe que já era viúva tinha perdido o seu último filho, o seu único filho, na verdade, né? Então, vamos ver o videozinho da história. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Duas coisas que mexeram comigo, e engraçado que quando eu vi esse videozinho eu fiquei arrepiada de novo. Primeira coisa, Jesus falando, não chore. Gente, não chore. Mesmo quando as coisas estiverem difíceis, é pra gente lembrar que nós não estamos sozinhos. E a segunda coisa que mexeu comigo foi quando ele fala pro filho, levanta-te. Que é um chamado que a gente está recebendo pra gente se levantar. Levantar não fisicamente, mas moralmente. Levantar o nosso espírito. Levantar dessa cegueira espiritual que nós carregamos por tantas encarnações. Para que a gente acorde para a vida eterna. Jesus não precisava ter feito esse moço voltar a viver. Ele fez por amor. Mas quando a gente coloca Jesus na nossa vida, e que esse é o ensinamento do capítulo, a gente volta a viver também. A gente volta a viver com esperança, a gente volta a viver com paz, com confiança no futuro, com força, com energia, com coragem, para vencer todas essas dores e obstáculos que o Clarence fala pra gente. E aí ele continua. A maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento.
Então a gente fica pensando na mãe de Jesus. Que qualidade de mãe essa mulher não devia ter para receber uma tarefa tão grande como a de receber o governador planetário como filho. Por outro lado, nós que somos mães, carregamos sempre uma culpa de que a gente não está fazendo as coisas direito. Então, para a gente se lembrar também que vai demorar séculos para que a gente consiga ter as qualidades de sentimento que precisa. Que se um lado a gente precisa trabalhar a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso equilíbrio emocional, a nossa atenção em relação aos filhos, a qualidade versus a quantidade do tempo que nós dispomos com eles. A gente precisa usar dessa compaixão conosco também, de que até nós atingirmos uma qualidade real de sentimento vai demorar muito tempo. E nós, como mães imperfeitas, vamos criar crianças imperfeitas. Nós, como espíritos eternos imperfeitos que somos, vamos receber crianças no nosso ventre que são imperfeitas também. Então, para a gente encerrar o estudo dessa noite, eu coloquei aí 3 coisas que Clarencio deixou na sua prece. A primeira é a gente lembrar de colocar bom ânimo e serenidade na nossa vida. E pensar como que eu consigo fazer isso todos os dias. Como é que eu consigo refrescar a minha cabeça, me reequilibrar. A segunda coisa é olhar para as minhas emoções, como é que elas estão. Ainda mais num momento como esse, de tumulto, em tantos aspectos, pressão de tantos os lados. Como é que eu consigo achar o meu eixo? Procurar, colocar em ação. Porque se eu perdi meu eixo, não adianta eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo antes, porque eu vou perder de novo. Para eu reencontrar o meu eixo, eu vou ter que fazer as coisas de uma forma diferente. E a terceira é servir. Achar formas, oportunidades de fazer caridade, de ajudar o próximo. Porque é semeando o bem que a gente vai se reajustar com a lei, né? Dentro de casa. Começando dentro de casa, mas fora de casa também. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. E alguém quer comentar? Eu quero. Esse foi um capítulo muito emocionante para mim, porque engraçado também. Porque eu estava esperando, quando fala de reencarnação, eu estava esperando a parte técnica da coisa, né? Tava esperando que Júlio ficasse pequenininho, como que é realmente a parte técnica, mas não. Era um amor de mãe entregando uma criança para um outro amor de mãe, né? E amor, a única coisa, muito engraçado, porque a única coisa que eu vi foi amor ali. Amor de uma entregando para outra, amor de Júlio dentro da situação toda. E eu estava esperando a parte técnica, né? Ou seja, Gisele, não é a parte técnica que vai fazer a diferença, é amor na vida que vai salvar a gente. Eu achei muito bom. É a arqui-inimiga entregando o filho, né? Pra inimiga, né? Quem mais? Acho que a dona Lúcia quer falar. Você quer falar? Peraí. A parte técnica a gente vai achar lá em Missionários, né? Capítulo 13, Gi. Ah, Acho que 2 coisas. Uma, de novo, nesse capítulo traz para a gente o poder da prece, né? Quando o Clarence começa a fazer a prece, a transformação que acontece nele e em torno, né, dele, a energia que desce do céu ilumina aquela reunião e o poder da maternidade, né? O poder da reencarnação.
o quanto eu vejo isso tocou muito comigo, né? Porque eu, antes de ter filho, eu pensei muito se eu quero ou não queria. Se eu queria ou não queria ter filho. E hoje eu não penso em não ter meus filhos, né? Então, é um pouco de atender esse chamado de fé, né? Porque quando nós decidimos ser filhos, né? Nós somos um casal, a Aline sempre quis ter, ela sempre foi, tinha sempre isso, né? Esse ímpeto de mãe. E aí foi interessante que quando veio, a gente ficou sabendo que era uma menina, eu tinha um nome que eu já tinha escolhido desde criança, mas era de menino. Então, a Aline escolheu o nome da Rafa e eu escolhi o nome do Bruno, porque desde, sei lá, quando eu tinha 5, 6 anos, eu sabia que meu filho ia chamar Bruno. E quando ela ficou grávida pela segunda vez e nós soubemos que era um menino, eu já sabia o nome. Então, vai saber que ligação que tem isso, né, para ser isso tão forte. Quando eu lembrava disso, é algo que eu trago comigo, sei lá, desde pequeno, né? E aí eu lembro da minha mãe fazendo uma prece comigo toda manhã, toda noite, pedindo para eu pedir para Deus, quando eu crescer, eu poder ter uma família de muita luz, para eu poder encontrar uma esposa que me ajudasse a ter um lar com muito amor e com muita prosperidade. E eu, desde pequenininho lá, que eu me lembro, 5, 6 anos, eu rezava todos os noites pedindo para o Papai do Céu me dar isso. Então, gesto simples, né? O quanto isso... E hoje, graças a Deus, sou muito abençoado, não tenho o que reclamar, né? Então, eu tenho ensinado isso para os meus filhos também. A gente reza juntos como família todas as noites. É o processo de dormir, todo mundo sentar juntinho, acalmar e rezar. E eu converso para eles isso, né? Eu explico, olha, o papai não tem uma família muito bonita, a gente não é muito feliz aqui, então. Isso é porque eu rezei todos os dias. Está rezando para o Papai do Céu e está ouvindo. E quando a gente faz o livro de orações, eles entendem um pouco, né? Obviamente eles não devem conseguir alcançar tudo, mas aos poucos isso vai criando a sementinha no cérebro deles, né? Para que quando eles crescerem, se Deus quiser e Deus permita que eles tenham também essa educação espírita e o mínimo do amor, né? Independente de religião que eles desejam seguir. Dona Lúcia. Mamãe, Pois é, eu queria contar para vocês a minha impressão do capítulo de hoje. Basicamente, a certeza de que Deus não perde paciência conosco. E que o enviado de Deus, que é Jesus, está sempre, como nós vimos aí no filminho com a viúva de Naim, está sempre nos socorrendo, nos ajudando, nos amparando, direcionando o ritmo da nossa vida. A gente não lembra o que a gente fez direito nem nessa encarnação. Imagina se a gente tem condições de lembrar o que a gente fez em reencarnações anteriores. E pelo nosso grau evolutivo, muitas vezes erramos muito mais do que erramos hoje, que temos a consciência mais aflorada. Então, para a gente poder organizar melhor a nossa vida material, espiritual, emocional, etc., o recurso é a prece. Como o Luiz falou, se a gente cultivar o hábito da prece, a gente estabelece a ligação com o alto e a ajuda vem. Se a gente não pedir, não vem, não acontece. Mas se a gente pedir, a resposta vem. E não por acaso, hoje, com o grupo da Federação, nós trabalhamos no Evangelho, na nossa tarefa de hoje, trabalhamos o Evangelho que fala sobre a prece, capítulo 27. Eu até gostaria que vocês vissem. Capítulo 27, item de 1 a 8. E mexeu tanto comigo que eu até anotei aqui a frase, que eu gosto de fazer o resumo daquilo que eu senti.
De tudo que eu li do capítulo, a que me marcou mais foi: o que Deus lhe concederá, se perdirdes com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. A gente não tem que ensinar nada para Deus. A gente só tem que entregar a nossa vida para Ele, abrir as portas da nossa vida, do nosso coração, para que a ajuda possa chegar, né? E ajuda bem. Alguém mais antes da gente encerrar? Tá. Eu tenho uma pergunta mais técnica, Ana, mas acho que não vai quebrar um pouco a energia. Eu pergunto na semana que vem, Pode fazer. tá bom? Pode, se você que sabe. Não, prefiro deixar. Acho que a energia está muito de amor. Tá bom, tá bom. Mas eu vou guardar para a semana que vem. Já anotei. Pode botar no WhatsApp se você quiser, tá? Jesus amado, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nesse grupo de amor e de luz. Obrigada, André Luiz, por tantas lições, por dar o seu recado com tantos detalhes. É uma linguagem que nós, dentro da nossa limitação, podemos compreender. Dai-nos força, coragem e fé para mudar aquilo dentro de nós que necessita ser mudado, Senhor. Que toda dor e sofrimento que nós passamos, as nossas frustrações, que elas não sejam em vão. Carrega no Senhor, no seu colo. Abraça no Senhor na tua luz. Como aquele pai, aquele irmão mais velho, que cuida daquele mais frágil. Escuta, Jesus, nossa prece, o nosso pedido sincero de ajuda. Que bênçãos espirituais possam cair sobre as nossas cabeças, envolvendo também a todos aqueles que não puderam participar do nosso estudo dessa noite. Que todos os nossos lares possam se encher de uma luz brilhante, de paz e amor e alegria. Que essa luz possa se expandir até as casas vizinhas, até a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta Terra, que passa por tanta dor, Senhor. Que a tua esperança possa nascer em cada coração, trazendo amor, coragem e fé. E assim nós vamos te agradecendo, Senhor, pela oportunidade do estudo dessa noite, pedindo que esteja junto conosco na próxima semana. Graças a Deus. Obrigada. Obrigada.